Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam com todos nós. Neste primeiro domingo, irmãos, no mês de maio, mês da família, a abertura já do mês da família foi no culto da manhã, mas nós ainda continuamos, vamos continuar, não é, sobre esse tema, durante todo esse mês também, ou domingo também, da ação social da nossa Convenção Batista Brasileira, e mais uma vez a oportunidade de, como Igreja de Cristo, corpo vivo de Cristo, estarmos unidos, reunidos, juntos, mesmo que não possamos nos ver em termos presenciais. Mas nesse momento está acontecendo a igreja, o ser igreja está podendo se tornar realidade por causa do que você está fazendo nesse momento, nos acompanhando através da mídia, cantando conosco, orando nos momentos em que nós estamos orando, dando atenção às mensagens que são trazidas. Então, nós que estamos aqui, nesse momento, participando da gravação, das maneiras que cada um tem para fazer, estamos cultuando, mas, obviamente, que você também está. E não fora o irmão estar sentado nos acompanhando, ou em pé, ou em outra situação, mas nos acompanhando, não haveria por que termos este culto. Com paciência, irmãos, vamos esperar o dia do retorno, mas enquanto isso não acontecer, vamos continuar a fazendo o que estamos, agradecidos a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo. Como dissemos pela manhã, um casal dirigindo o nosso culto, e domingo que vem será outro, e durante todo este mês, e vamos passar então, nesse momento, a direção aos nossos irmãos que dirigiram pela manhã e vão continuar com a direção agora, à noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. O nosso boa noite a todos que estão juntamente conosco, celebrando o culto ao Senhor nesta noite. Queremos, em especial, dar o nosso abraço a toda a família da terceira idade de nossa igreja. Saibam vocês que a gente sente uma saudade imensa de vocês. Mas, infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente fica um pouco ausente do convívio de muitos de vocês, mas sabe que a gente está sempre lembrando de cada um de vocês em nossas orações e no nosso coração. Sintam-se abraçados e saiba que é muito grande a saudade. Boa noite, igreja e amigos que juntamente conosco estão adorando ao nosso Deus, fazendo a nossa igreja continuar sendo uma igreja viva, porque o Senhor está conosco. O tema dessa noite: nada foge ao controle de Deus, para quem se coloca sob sua mão. Convido a todos para juntos lermos o texto de introito, que se encontra em 1 Crônicas 29, de 11 a 13. Leiamos todos. Teus, ó Senhor, são uma grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Então, vamos continuar louvando o glorioso nome do Senhor, agora entoando o hino do HCC, número 40. As tuas mãos dirigem meu destino, eu creio nisso. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Salmos 31, 14 e 15. Louvemos a Deus juntos. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes, minha vida,
em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sanguenta e rude cruz. Por meus pecados foram transpassadas, e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Ouçamos agora uma poesia pela irmã Analci Rodrigues. Eu vou declamar depois A poesia que eu vou falar é da autoria de Mário Barreto França. Andando sobre o mar. Depois que o Salvador deixou a multidão a comentar dos pães a multiplicação, subiu ao monte e ali ficou a contemplar a beleza do céu e a poesia do mar. Sentindo o coração pulsando confortado pelo grande milagre pouco realizado, sabendo que o fizera apenas pelo amor que sempre dedicara ao pobre pecador, fazendo reflorir na paz e na alegria a vida que murchava a dor de cada dia, e fazendo brotar em uma festa de rosas os tristes corações e as almas dolorosas. E foi ali, talvez, nesta solidão, que Jesus recitou a mais doce oração. Cai a tarde e ao longe um barco navegava, soprava a ventania e o mar se revoltava. E as ondas ao rolar ameaçadoramente parecia querer tragá-lo. De repente, os seus discípulos estavam lá coitados, pelo negro terror da morte dominados. Pescadores leais, homens do mar como eram, diante da tempestade eles logo souberam que não lhes restava mais a leve esperança, a não ser que o milagre de Deus não tardasse demais. Mas Jesus, que do alto os contemplava em ais, moveu-se de piedade e veio devagar, leve como a virtude, andando sobre o mar. Quadro maravilhoso, aquele quadro lindo, que o tempo consagrou por seu valor infindo. Nem as mãos do mais afamado pintores, nem o gênio do mais afamado escultores poderiam gravar no mármore ou na tela aquela aparição divinamente bela. O mar encapelado, o céu a lampejar e Jesus muito leve andando sobre o mar.
E no seu medo, porém, os discípulos vê apenas um fantasma lhe surgir do além. Mas tal como a bonança esplendorosa e pura, a voz do Salvador zoou-lhe com doçura: não temas que sou eu, tem desânimo, porque o Pai que tudo sabe, o Pai que tudo vê, sentiu a vossa angústia, ouviu a vossa oração, e Deus mandou por mim a sua redenção. E Pedro logo exclamou: se és tu, ó mestre amigo, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro, indo, logo vacilou e gritou: Senhor, eis que me afogo, salva-me, Senhor. E Jesus, muito calmo e paternal, lhe falou: por que tu duvidaste, homem de pouca fé? Tem bom ânimo, levanta e firma-te de pé. Pois aquele que crê é salvo pela graça. Pode ordenar o vento e a tempestade passa. E entrando ambos no barco, o mar ficou sereno, como a própria expressão do olhar do Nazareno. O céu tornou-se azul, cessou do vento o açoite, e a lua que brilhou para o esplendor da noite era a coroa astral de Deus no firmamento, na esplêndida visão do Novo Testamento. E os discípulos vão agradecidamente, no íntimo elevando ao céu a prece ardente, liberto afinal do peso das agruras, aprendendo do Mestre a luz das Escrituras, as mais belas lições e os conselhos mais sábios, sentindo os corações sem mágoas nem ressábio, claro como esplendor, bálsamo do luar, leve como Jesus andando sobre o mar. Louvamos a Deus, né, por este momento maravilhoso, pela vida da irmã Alci, né, que passou por algumas lutas, né, pela sua saúde, mas é muito bom a gente ver a terceira idade, uma serva do Senhor, com esse dom maravilhoso, né, que Deus possa estar levantando outras pessoas com esse dom de declamar a palavra de Deus, que traz, assim, alento ao nosso coração. Então, Deus abençoe a irmã Alci e sua família. Continuamos adorando ao Senhor, agora com a ajuda do grupo de louvor, da equipe de louvor. Como nós somos gratos a Deus pela vida da irmã Alci Rodrigues, esse período de pandemia, e ela se tratando também, cuidando da saúde, ela confessou para mim: Cizinho, eu decorei uma poesia, e eu queria, quando puder, eu gostaria de falar e recitar para a igreja. Então, hoje foi o dia, nós somos gratos a Deus pela mente, pela memória da irmã Alci Rodrigues, e de sua família, que daqui a pouco vai também trazer o louvor aqui. Meus irmãos, eu sou grato a Deus pela vida da André, que está aqui conosco, do Wellington, a Aline, que também hoje teve condições de estar conosco, o Anderson, o Henrique, o Tuninho na bateria. E eu peço a você para que nós comecemos esse louvor refletindo que Ele não desiste de nós, de fato Ele não desiste de nós. Deus foi as últimas consequências por amor a nós, para que nós tivéssemos vida, né? E
Eu amo demais o texto de 1 Samuel 2, que é o cântico, a oração de Ana, né, naquele momento que ela não podia gerar filhos e ela fala para o Senhor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele não desiste de nós. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão
você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Eu me rendo. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado.
preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida
como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oremos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas famílias, Senhor, que estão nos assistindo, Pai, esse culto, Pai. Esteja com elas, Senhor, abençoando, Pai, guardando cada um, Senhor. Que a nossa casa, Pai, verdadeiramente possa ser uma casa de bênção. Perdoe, Pai, os nossos pecados. Em o nome de Jesus. Amém. Confissão: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. Que Deus abençoe a sua palavra ali nos nossos corações. Participemos do nosso momento de oração. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Salmo 27, verso 7. Amados e amadas, sejamos agradecidos. Agradeçamos porque estamos vivos e tendo condições de assistir os nossos cultos online neste momento. Agradeçamos porque estamos vivos e temos tido pão de cada dia. Agradeçamos porque estamos vivos e pela esperança que sempre temos em Jesus Cristo, para o que der e vier.
Agradecemos por nossa igreja que está tendo recursos para manter os seus compromissos, graças à sua participação, meu irmão, minha irmã, graças aos seus compromissos, à sua lealdade, à sua igreja e fidelidade a Deus. É verdade, nós temos vários membros da igreja se sentindo ansiosos para retornar aos cultos presenciais. Nós estamos decidindo sobre isto, mas nos colocando, irmãos, sob a orientação do Santo Espírito de Deus. Nós temos de pensar em nós, mas sempre pensar também nos outros. Senhor, és o dono desta igreja, então ensina-nos a voltar aos nossos cultos presenciais. Senhor, olha pela tua igreja para que, sob tua direção, sob tua orientação, batalhemos enfrentando de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de vencer a escuridão. Ajuda-nos a não perdermos, por causa dos nossos próprios problemas, a sensibilidade para vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os que estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Meu Deus, tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os prefeitos recém-possados e aos políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação. O Senhor Jesus nos diz que a casa dividida não subsiste. A nossa nação está dividida. Oremos para que o pecado da divisão por interesses próprios, para benesses deste ou daquele segmento, receba combate. Oremos para que o espírito do divisionismo perca força. Olha, Senhor, os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Olha os empresários que estão com dificuldades em seus negócios e com isso diminuindo as oportunidades de empregos. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Abençoa o projeto Igreja na Rua, da nossa igreja, sob a direção do irmão Roberto Calzolari. Esse trabalho de evangelização especial para o domingo, Dia das Mães. Abençoa o Júnior e a Fanny do projeto Resgate, com o novo desafio da Casa de Acolhimento, sob a direção deles. Abençoa a nossa ação social com suas mãos estendidas aos que nos procuram. O que podemos fazer, Senhor, pelas crianças abusadas? Tem misericórdia das pessoas exploradas, escravizadas, vendidas, abusadas. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Abre as portas da vacinação. Apressa, Senhor, a cura desta praga.
Senhor, olha a nossa juventude, nossos adolescentes, nossas crianças. Olha a terceira idade. Obrigado, Deus, pelos que fazem acontecer os fatos do Teu reino nesta igreja. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar, irmãos, pelos pais e mães de oração, irmãos e irmãs que assumiram o compromisso de orar pela juventude da nossa igreja, sem prazo para acabar. Os irmãos podem ter certo que as dificuldades não são poucas, não faltam motivos para que muitos queiram desistir, esquecerem-se desse compromisso. Mas mantenham-se firmes, queridos papais e mamães de oração, porque as respostas de Deus já estão acontecendo. Dependendo da letra que começa o seu nome, você vai encontrar uma lista com o nome das pessoas pelas quais nós oramos, nossa lista de intercessão, aos que são membros da igreja, outros que não são membros da igreja, uns estão com Covid, outros com outras enfermidades. Isso é um ministério nosso, irmãos. Essas pessoas contam com as nossas orações. Leve isso muito a sério, não esqueça de fazer isso todos os dias. Vá agora então à sua lista. Talvez você já tenha na mente, você tenha no celular ou num caderninho de oração, e ore agora por cada um dos que estão no seu grupo, cada um que está no seu grupo. Senhor, outra vez te pedimos pelo teu povo na Nigéria. Agora os irmãos podem abrir os olhos e, olhando o slide, para ouvir as nossas informações. Mais uma vez, o corpo de Cristo está ferido em Kaduna, Nigéria, já mencionado algumas vezes em nossos momentos de oração pela igreja que sofre. Outra vez, guerrilheiros muçulmanos fulanis, armados, invadiram no domingo passado, às 9 horas da manhã, o culto dominical da Igreja Batista da Luz de Umazamari, na vila de Malali, em Kaduna, matando uma pessoa, ferindo outra e raptando 4 mulheres, enquanto a congregação, na maior parte, pôde fugir. Charity Musa, Rose Zacaria, Alieri Bala e Liatu Zaka, esta viúva de um batista já assassinado em um ataque anterior, são as 4 mulheres agora raptadas. Informações confirmadas pela polícia: homens fortemente armados chegaram de motocicleta, invadiram o templo durante o culto e mataram o médico Zacaria Dogon Yaró, membro de uma das equipes do Ministério da Saúde de Kaduna e membro da igreja. Também feriram gravemente Serhu Haruna, um outro crente. Conforme disse a imprensa, uma autoridade da região, estão se tornando mais frequentes esses tipos de ataques com raptos ou sequestros. Tais bandidos estão expandindo as suas operações, tornando as pessoas cada vez mais assustadas, pois é cada vez maior o medo, por exemplo, de se dirigir fora das cidades. Relatos de que homens armados saem de repente das matas e levam as pessoas, fazendo-as abandonar os seus carros, e que tais sequestros estão cada vez mais chegando às cidades. Segundo o que se sabe, é que esse tipo de ação, quando alcança cristãos, os machucam de forma bem severa, especialmente quando são feitos por esses muçulmanos fulanis. As autoridades locais, na maioria muçulmana, continuam se mostrando inaptas no combate a essas ações, embora o estado de Kaduna tenha 11 guarnições militares.
Nos últimos 3 meses, aconteceram em Kaduna 323 assassinatos, 949 raptos ou sequestros, 62% dessas pessoas cristãs, que foram mortas e raptadas por serem cristãs, especificamente. São nossos irmãos em Cristo, irmãos, embora não possamos vê-los, não os conheçamos, mas fazem parte da nossa família. E nesse momento, o corpo de Cristo está machucado, e por isso nós também estamos machucados. Vamos orar por esses nossos irmãos em Cristo. Há uma figura ali da igreja, bastante simples, né? A foto meio embaçada do médico, que é a única que nós conseguimos. Vamos orar agora, nessa hora, por esses nossos irmãos e irmãs. Continuemos a orar pelas irmãs que foram sequestradas. No nosso momento de oração, irmãos, nós temos um momento de oração do Conselho de Missões, que nos trazem informações sobre os nossos parceiros, missionários com os quais nós temos parcerias, ou algumas organizações missionárias com as quais também mantemos parcerias. Vamos ouvir hoje sobre o pastor Edilberto Busto, que está em Portugal, trabalhando com os refugiados, que faz parte também da Missões à Voz dos Mártires, que trabalha, inclusive, com essa questão da igreja perseguida. Ele é um dos missionários mantidos, né, pela a nossa igreja, em parceria com outros irmãos e irmãs. Queridos irmãos e amigos, orando ainda por missões no período do Ramadã, gostaríamos de lembrar hoje de pastor Edilberto Busto e família. Eles são missionários desta igreja e trabalham com refugiados a partir da sua base em Portugal. Oremos agora por pastor Edilberto Busto, trabalhando com refugiados. Aproveitando agora também este momento para ouvirmos a história de Jacob, o refugiado muçulmano que encontrou a Cristo num testemunho da nossa Junta de Missões Mundiais. Durante o período do Ramadã, milhares de refugiados muçulmanos tentam manter o ritualismo do mês sagrado. Muitos deles têm que trabalhar para sobreviver, mesmo ficando o dia inteiro sem comer por causa do jejum. Então não é difícil que haja desmaio, confusões com seus empregadores, preconceito e discriminação com os muçulmanos. Um dos que passou por isso foi Jacob. Jacob está na Bélgica há 5 anos, refugiado vindo do Iêmen. Durante o período do Ramadã, ele ouviu de um jovem egípcio em sua língua que Jesus era o Deus conosco, o Emanuel. Não só que Jesus era o Emanuel, mas que também ele tinha sido torturado, condenado injustamente e morto em uma cruz, para que todos os homens pudessem viver e ter acesso a Deus. Quando viu aquilo, o Jacob ficou maravilhado, não conseguia tirar aquilo da cabeça. E assim desafiou a Jesus. Se o Senhor é mesmo Deus, se o que eles falaram é verdade, então me mostre algo, mas me mostre de uma maneira que eu possa entender. Naquele mesmo dia, ao adormecer, sentado na poltrona em frente à TV, sem saber se era sonho ou revelação, quando Jacob abriu os olhos, ele viu na TV, em sua frente, um homem que dizia: eu paguei o preço. Pode crer em mim. Eu sou o Deus com você. Depois daquele dia, sua vida mudou completamente. Jacob lê a Bíblia todos os dias e compartilha com a sua família. Jacob foi batizado no ano passado. Seu maior desejo é voltar para sua casa no Iêmen e compartilhar sobre o Emanuel com todos os seus. Ore pela conversão de muitos refugiados. Missões Mundiais está presente na Europa, alcançando refugiados dos países do Oriente Médio, Ásia Central e África.
todas as famílias, em nome de Jesus. Não há um Deus maior que o seu, Ele vai curar sua dor. Se um fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixes de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda a sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda a sua casa é leão da tribo de Judá. Que tem a marca de Cristo, tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Tem a marca de Cristo, tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Amém. Queremos louvar a Deus pela família Rodrigues e o nosso desejo é que toda a casa venha temer ao Senhor, para que ela possa sim triunfar. Então, Deus, nesse mês, possa estar abençoando ricamente a cada família e que possamos temer a Ele. Só assim nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Deus abençoe a família. Proclamação e edificação. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e o falso
e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem ouve viverá em segurança e estará tranquilo. Que palavra, que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Vou até ler de novo. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouve, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Provérbios 1, 32, 33. Celebração da palavra com o pastor João Alberto, que é o pastor da família de nossa igreja. E eu convido a você agora que fique cativo ao que o Senhor tem a falar ao seu, ao meu, ao nosso coração através do seu servo. Que Deus o use poderosamente. Queridos irmãos, é um privilégio a gente poder estar juntos, né? Mesmo nesta condição, cada um na sua casa, cada um na sua sala, em frente de sua televisão, do seu computador, do seu celular, e nós aqui. Nós temos o prazer de poder ministrar a Igreja de Jesus Cristo, chamada Igreja Batista do Parque São Basílio, nesse tempo de pandemia. Mas isso, daqui a pouco, vai chegar um momento em que estas coisas, em que estas distâncias vão cessar e nós vamos poder estar juntos novamente. Nesse mês de maio, o mês da família, é um mês em que a gente, como Igreja Batista, nós nos preocupamos muito em focar essa questão da necessidade de, como igreja, termos uma preocupação com a nossa família. E eu gostaria, então, de compartilhar com os irmãos, eu gostaria que você apanhasse a sua Bíblia e a mantivesse aberta neste capítulo 33 do segundo livro das Crônicas. Nós queremos pensar, nesta noite, queremos pensar com os irmãos sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. Como é que está o nosso relacionamento com os nossos filhos? Então, no capítulo 33 de segundo livro de Crônicas, a partir do verso de número 1 até o verso de número 7, é uma leitura longa, porque nós queremos fazer alguns enfoques, e eu gostaria então que você estivesse com a sua Bíblia na mão, para que pudéssemos então focar, e os irmãos então checarem na sua Bíblia. Diz-nos o texto sagrado, capítulo 33, verso de número 1, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou os seus filhos como oferta no vale de Rinom, e adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs imagens de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado.
toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarrando-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante de Deus, do Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor Deus. É uma leitura longa, mas tem uma história muito pertinente a esta relação do que nós queremos abordar neste mês da família. Eu queria, então, a nível de introdução, a guisa de introdução, neste preâmbulo, falar sobre a nossa relação familiar e dizer que a nossa relação familiar, ela precisa ser maravilhosa, o nosso lar precisa ser algo maravilhoso. Deus criou a família para a nossa felicidade e para a nossa segurança. O lar deve ser o ambiente mais aconchegante para nós em qualquer lugar em que estejamos. O nosso lar deve ser uma antessala daquilo que teremos um dia e desfrutaremos no céu na presença do Senhor. Jesus precisa ser algo principal na nossa vida e na vida da nossa família. Jesus, ele deve reinar no nosso lar. A presença de Deus deve permanecer, preencher todo o convívio da nossa família. O Espírito Santo precisa estar sempre a nos guiar, a guiar a nossa família todos os dias, assim como o orvalho que cai sobre a relva, ele também precisa estar presente, trazendo uma renovação, trazendo vigor para a nossa vida, para a nossa família, a cada manhã, a cada dia. Para isto, nós precisamos ter a nossa atenção voltada para alguns detalhes. As relações nossa como família, as relações entre pais e filhos, filhos e pais, devem ser pautadas pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o coração dos pais deve estar convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos precisam estar também convertido aos seus pais. Malaquias, no capítulo de número 4, verso de número 6, ele fala sobre isso. Deve existir uma volta dos filhos para os pais e uma inclinação de amor, reverência e obediência a eles. Os filhos precisam honrar os seus pais, amá-los, tratá-los com dignidade e respeito. A autoridade que os pais têm sobre os filhos não vem deles mesmos, mas esta autoridade, ela precisa ser entendida como proveniente do próprio Deus.
ela procede de Deus. Resistir à autoridade dos pais é resistir à autoridade de Deus na nossa vida, e resistir a Deus é uma loucura. Quem pode lutar contra Deus e prevalecer? Quem pode confrontar-se com Deus e sair como se nada tivesse acontecido? Quem pode zombar da palavra de Deus e ficar impune? A desobediência aos pais, portanto, é um pecado grave, e este pecado traz consequências funestas para a nossa vida, atrai maldição sobre os nossos filhos e encurta também a vida dos filhos aqui na terra. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que os nossos dias na terra se prolongue. A desobediência aos pais é tão grave aos olhos de Deus que Ele a pune, ferindo a própria terra com maldição. Portanto, eu gostaria de falar para você: honre a Deus, mas honre também a seus pais, e Deus honrará você. Você pode ser uma bênção na sua casa, você pode ser motivo de louvor de seus pais, e não motivo de lágrimas dos seus pais, por conta da sua atitude, por conta da sua ação. Sua casa pode ser mais feliz por causa da sua presença. Experimente viver uma qualidade de vida superior a essa que você tem vivido e que tem trazido muita tristeza ao seu lar e aos seus pais. Não se contente com nada menos do que consagrar o melhor da sua vida a Jesus Cristo. O caminho da obediência está coberto de pétalas aveludadas de uma alegria inefável que vai acompanhar a sua vida sempre. Seja sábio, ouça a voz de Deus e tome posse de uma vida abundante que Ele deseja dar a você como filho. Mas o texto que nós lemos, ele fala de um personagem interessante. Toda vez que eu me deparo com esse texto, eu fico assim, chocado por conta deste relato. Porque o capítulo 33, ele começa falando do reinado de Manassés. Manassés, ele é filho do rei Ezequias. Ezequias, depois de Davi e Salomão, foi um dos maiores reis que Judá teve. Agora, Judá, com os agregados de Israel, Ezequias foi este rei que levou o povo ao momento áureo na sua história. Esse texto nos apresenta um trágico relato de uma tragédia familiar. Sempre quando eu olho para esse texto, eu fico a me perguntar, e eu acredito que os irmãos também, que já se depararam muitas vezes com esse texto, também devem ter esses tipos de interrogações no seu coração e na sua mente. Porque Manassés, filho de Ezequias, foi um rei terrível, abominável, tendo tido o pai que ele teve, um rei excepcional. Ezequias, pai de Manassés, foi um dos maiores reis de Israel. Ele é descrito como um rei que Deus fez prosperar e que praticou muitas obras de misericórdia. Você pode checar isso em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 32. Segundo o registro bíblico, Manassés fez aquilo que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. 2 Crônicas 31, 20. Bem ao contrário daquilo que Ezequias fez, Manassés nasceu naquele momento da velhice, da idade avançada de Ezequias, e é descrito como um dos piores reis da história do povo de Deus. Conforme o livro dos reis, o menino tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos. Ezequias, um rei excelente, reinou apenas 29 anos. E Manassés, um rei terrível, ele reinou 55 anos.
a gente fica pensando, olha, então o mal, ele permanece muito mais tempo do que aquilo que é bom. Diz um ditado popular aí que aquilo que é bom dura pouco, né? Mas não é bem verdade, não é bem verdade. Mas, nesse caso aqui, a gente pode observar que este rei péssimo, ele vai reinar durante 55 anos. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações que os gentios tinham feito ali naquela mesma região. Aliás, o povo fez pior do que aquelas nações que ocupavam aquele mesmo espaço geográfico. Manassés, a gente pode olhar uma síntese daquilo que foi o seu governo, lendo o texto de 2 Reis, capítulo 21, versos de 1 a 6, e lendo também o versículo de número 16. Você vai ter uma síntese daquilo que Manassés fez, liderando aquela tribo de Judá, liderando o povo de Deus. Manassés, ele derramou muito sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo a outro, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, praticando aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Segundo o livro das Crônicas, há uma premeditada antítese entre este pai e este filho. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés, nós acabamos de ler isso nesse capítulo de número 33, o Senhor falou com Manassés e a sua liderança, mas Manassés e o seu povo não quiseram ouvir aquilo que Deus estava lhe falando, pelo que o Senhor trouxe sobre eles e os príncipes e trouxe o exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram e levaram para o cativeiro. Num registro que só Crônicas apresenta, só esse livro de Crônicas apresenta, Manassés ficou angustiado naquele cativeiro e ele suplicou ao Senhor pelo seu socorro, seu Deus, e ele muito se humilhou perante Deus, e Deus agiu de forma poderosa na sua vida. Ele fez uma oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar a Jerusalém novamente para retomar a sua liderança e para continuar reinando. Há algumas possibilidades interpretativas que nós poderíamos abordar olhando para este texto do capítulo 33, do verso de número 1 ao verso de número 17. Mas dessa história nós poderíamos também trazer vários convites à reflexão. Primeira coisa, nós poderíamos lembrar que Ezequias, filho de Acás, foi um bom rei, apesar de seu pai Acás ter sido um péssimo rei. Disto poderíamos concluir que o mal, às vezes, reina mais do que o bom. Acás também reina bastante tempo, depois vem Ezequias, não tem nada a ver com Acás, é apenas filho dele, mas vai fazer um reinado excelente. Nós poderíamos, então, concluir que o mal, às vezes, prevalece por muito mais tempo, o que exigiria uma reflexão sobre o aparente triunfo do mal sobre o bem, mas nós não queremos falar sobre isso, não é o nosso foco nesta noite. Poderíamos também destacar a trajetória de Manassés para mostrar até que ponto o homem pode chegar quando se afasta de forma voluntária de Deus. Como ele pode chegar tão distante a ponto de sacrificar os seus próprios filhos. E também nós poderíamos destacar, ou poderíamos pegar este texto dentro daquela premissa de que a insistência de Deus ao arrependimento por parte de Manassés como uma demonstração do caráter divino absoluto em comparação com o caráter humano, que é sempre um caráter relativo. Nós estaríamos diante de uma reflexão sobre as consequências do pecado, sobre a natureza do perdão de Deus. No entanto,
a história que nós lemos, ela termina de forma diferente, porque no final do reinado de Manassés, ele se volta para o Senhor. Nós poderíamos também registrar que Manassés se arrependeu diante de Deus, vimos isso no texto, mas, para sua tristeza, ele não conseguiu que o povo a quem ele levara para se afastar de Deus, para se dedicar à idolatria, ele não conseguiu fazer com que esse povo regressasse, se arrependesse e voltasse para Deus. A narrativa, ela serviria para mostrar que Deus perdoa aqueles que se arrependem, embora o pecador tenha que pagar pelas consequências dos seus pecados. É nítido isto que nós podemos ver neste texto. No entanto, eu tomarei este texto apenas para fazer um destaque, um convite à reflexão sobre a vida familiar de Manassés. A vida familiar de Manassés. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que sempre vem ao meu coração e à minha mente, e que talvez também esteja no seu coração e na sua mente, é a seguinte: em que falhou Ezequias, pai de Manassés? Na formação do seu filho, que parte Ezequias não conseguiu cumprir? Em que podemos estar falhando nós como pais em relação à nossa família e aos nossos filhos? Que parte nós não estamos conseguindo cumprir diante dos desafios que temos no seio da nossa família? Mesmo supondo que Manassés, ele foi plenamente responsável por todas as suas ações, mas as suas escolhas foram feitas por ele e as consequências teriam que vir sobre os seus ombros. Eu sugiro que, a partir de uma inferência, que Ezequias tenha falhado como pai em 4 aspectos. Poderíamos abordar muitos outros, mas eu gostaria de abordar 4 aspectos sobre esta visão daquilo que nós podemos imaginar que Ezequias tenha falhado com relação à orientação, à educação do seu filho, para que ele pudesse ser esse terrível líder que levou o povo a pecar de forma terrível. Uma das coisas que eu gostaria de destacar é a seguinte: capítulo 33, a gente pode notar o seguinte, que Ezequias, ele faltou imprimir limite para os desejos do seu filho. Na minha primeira inferência com relação a este texto, nós podemos concluir que Ezequias não deu limites ao seu filho. O menino era filho da sua velhice, nascido depois que Deus o curou daquela sua enfermidade mortal e deu a ele uma sobrevida de 15 anos. Ele tinha muita coisa para realizar, muita coisa para fazer, e talvez ele não tivesse mais condições ou tempo para se dedicar à educação do seu filho. É bom lembrar que este texto sobre a vida de Ezequias e a sua enfermidade também está relatada no livro de Isaías, no capítulo de número 38. E no capítulo 38 de Isaías, é aquele momento quando o rei Ezequias fica enfermo, e aí então Deus envia Isaías lá na casa do rei para dizer para ele que a sua situação não teria retorno, que ele iria morrer. Mas a mensagem que você pode olhar naquele capítulo 38, logo no verso de número 1, Isaías chega na casa do rei Ezequias e ele vai dizer o seguinte para o rei: põe em ordem a tua casa. Se Deus envia Isaías para dizer ao rei, para ele colocar em ordem a sua casa, obviamente que alguma coisa estava fora do lugar, alguma coisa estava deixando a desejar. E agora, então, tomando esse texto do capítulo 33 de 2 Crônicas, olhando para a vida do seu filho Manassés, nós podemos, então, inferir que, neste período, Ezequias, ele cometeu, depois da sua cura, ele cometeu erros e acertos. E um deles, no plano da inferência, foi não dar limites ao seu filho Manassés.
Imagino que Ezequias nunca tenha dito para o seu filho, não, você não pode fazer isso. Eu imagino que Ezequias não tenha nunca dito isto para Manassés. Assim, ele foi criado como um príncipe, ele foi educado para mandar, não para obedecer. Mas é bom notar uma coisa, quem não aprendeu a obedecer, jamais terá condições de comandar e de liderar bem alguma coisa. Pode até liderar, mas bem alguma coisa, ele não terá condições. Manassés viveu uma vida na presença de um pai ausente que talvez lhe desse carinho nos intervalos das suas realizações governamentais. No entanto, Ezequias não ensinou ao seu filho que a vida é feita de escolhas. A gente precisa ensinar os nossos filhos a fazer boas escolhas. Escolher um caminho significa recusar o outro. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos desde cedo. Nós precisamos implementar, colocar diante deles alguns limites para que eles tenham condições de fazer as suas escolhas. Essa questão do limite eu gosto muito de comparar, para a gente entender bem, porque às vezes a gente entende que limite é a gente tomar algumas decisões e dizer para o filho, não pode fazer isso e pronto. Não, limites é alguma coisa que você precisa ter o cuidado de como estabelecer. E eu gosto muito de fazer esta comparação com algo que nós aqui do Rio de Janeiro conhecemos muito bem. Você, para atravessar a Avenida Brasil, em determinados lugares, você tem uma passarela. Naquela passarela, você tem aqueles corrimãos de um lado e do outro. As passarelas não são largas, né? São estreitas. E, às vezes, você, atravessando ali, você sente ela dar uma chacoalhada. Mas note bem, há corrimão de um lado e do outro, há um gradil dos dois lados. Você, com uma saúde perfeita, como nós que normalmente temos condições de atravessar, não é, uma avenida, a gente sobe naquela passarela, mas você já reparou, você não coloca a mão no gradil, você passa tranquilamente. Agora eu desafio você a atravessar aquela mesma passarela sem esses gradis laterais. Eu, pelo menos, não ousaria fazer isso. Mesmo com aquele chacoalhar e mesmo sabendo que eu estou equilibrado ali em cima. A não ser que fosse num dia que não tivesse movimento nenhum na Avenida Brasil. Mas, olhe, aquelas grades laterais são os limites para que, se você tiver alguma dificuldade, você se segurar nelas. Se você não precisar, vá em frente. Os limites que nós precisamos estabelecer para os nossos filhos são exatamente nessa mesma proporção. Na verdade, os nossos filhos não vão viver constantemente conosco, eles vão estar longe de nós, ele vai para a escola, vai receber muitas outras orientações, vai se relacionar com muitas pessoas. Agora, aquilo que você incutiu na sua mente e no seu coração precisa prevalecer, e ele vai aprender a usar isto no momento certo. A educação autoritária que muitos de nós recebemos dos nossos pais no passado leva hoje os pais a terem medos de apresentar limites para os seus filhos. A repressão no passado acaba produzindo no presente uma educação de fronteiras móveis, isto é, uma educação sem fronteiras, uma educação sem limite. Todo pai não pode esquecer que quem escolhe não escolher se torna inseguro e se torna cúmplice das ações dos seus filhos durante toda a sua caminhada. Uma pessoa insegura, ela sempre vai fazer tudo, vai fazer todas as coisas para agradar aos outros. Jamais ela terá segurança de escolher aquilo que é melhor. O medo de Manassés o levou a escolher e fazer escolhas de acordo com o gosto do seu povo. E o seu povo queria o paganismo, o seu povo queria a idolatria, o seu povo queria a injustiça, o seu povo queria a corrupção. E ele simplesmente aqueceu isso e levou de roldão. Depois do fracasso da cultura daquilo que a gente conheceu no passado, que é proibido proibir, a nossa sociedade hoje ela clama por
limites. A nossa sociedade clama por limites, por conta de tudo isso que nós temos visto à nossa volta. Os nossos filhos clamam por limites. Dar limites aos nossos filhos não significa não dar carinho. O limite é uma dimensão do afeto e também do carinho. Quem, na verdade, ama o seu filho é aquele que apresenta limites para ele, como sendo alguém amado, como alguém especial, como alguém muito importante. São com estes limites tecidos, com o sim e com o não, durante toda a vida dos nossos filhos, é que os nossos filhos vão percorrer os caminhos da vida. Presentes ou ausente dos pais, eles vão continuar a sua trajetória. Primeiro ponto, então, a falta de limite que nós podemos inferir que faltou Ezequias estabelecer para o seu filho Manassés, e por isso nós tivemos este reinado terrível de Manassés. A segunda coisa, falta de participação na vida do filho. Nós podemos também inferir que Ezequias, ele terceirizou a educação, a formação do caráter do seu filho. No segundo livro dos Reis, capítulo 21, no verso 1, nós podemos destacar ali o nome da mãe de Manassés, Efizibá. E desta informação de que a mãe de Manassés era Efizibá, nós podemos inferir algo também extremamente importante, é que os monarcas, eles tinham esta tendência de normalmente deixar que os filhos fossem simplesmente orientados e educados por suas mães, principalmente quando eles tivessem várias esposas, várias mulheres. Podemos deduzir com alguma liberdade que o rei deixou para a rainha mãe a tarefa de educar o filho. Talvez seja por isto que o seu nome, o nome de Efizibá, apareça na história dos reis israelitas. É até possível que, além da esposa, os próprios sacerdotes e mestres do templo e do palácio tenham tido um papel decisivo na formação desse menino. Com 12 anos, ele assume o reinado. Esta seria uma terceirização, e ainda mais grave, pode ter ocorrido outras coisas. Ele não foi tão feliz como Joás, que começa a governar com 8 anos de idade, mas ele teve um sumo sacerdote, Joiada, que vai orientá-lo e ele vai ter um reinado excelente. Mas há algo triste, porque Joiada era o sumo sacerdote e já era idoso. Então, depois que esse sumo sacerdote morre, Joás, então, ele sai daquele plano, daquele projeto que o sacerdote tinha traçado para ele. Nós estamos falando de Ezequias e, ao mesmo tempo, dos pais contemporâneos. A gente precisa entender isso, porque, na verdade, nós olhamos, às vezes, para os nossos filhos e achamos que a escola, a igreja, e elas teriam este papel de educar, de informar os nossos filhos. O tempo que se gasta na escola e na igreja é pequeno, é inferior àquilo que nós gastamos em casa com os nossos filhos. Além disso, na escola e na igreja, a educação tende mais para um padrão de formalismo. É aquele momento quando a gente vai apresentar algumas coisas de forma grupal, para várias pessoas ao mesmo tempo, com pouco espaço para um confronto individual, um encontro face a face, como é típico da relação que precisamos ter entre pais e filhos, na nossa casa, no nosso lar. Só o lar pode verdadeiramente formar princípios na vida dos nossos filhos. Só os nossos lares, a escola, a igreja, no máximo que podem fazer é reforçar aquilo que já aprenderam no lar. Quando não deformam, porque às vezes até os ensinos da igreja são deformados dentro de casa. Engana-se o pai que terceiriza a inalienável função de educar, de orientar,
de confrontar o seu filho. Formar filhos é participar da sua vida. Sejam quais forem as circunstâncias, nós precisamos atentar para a realidade dos nossos filhos, observar atentamente toda a sua vida e então começar a fazer um check-up daquilo que achamos que não está bem resolvido em relação àquilo que nós gostaríamos que ele aprendesse com base na palavra de Deus. A terceira coisa que eu gostaria de abordar também, a nível dessa inferência, a falta de prioridade correta. O rei Ezequias, ele reinou por 29 anos, realizou muita coisa. Entre suas obras está a transposição de águas de Gion, até hoje ela é um desafio para a engenharia. Esses triunfos salientam que Ezequias era uma pessoa excessivamente ocupada com o seu trabalho, ali liderando o povo. Se Ezequias vivesse hoje, talvez fosse aquele pai que chega em casa bem tarde, cansado do seu trabalho e, se não jantou, ele vai jantar em casa, mas já vai jantar na frente da televisão, querendo relaxar, esquecer-se um pouco das suas dificuldades do dia. Ele se alimenta, se posta na frente de uma televisão para relaxar das tensões do seu dia. E ele fica calado, ele entra calado, continua calado, até o sono começar a chegar. Já viu? Aquele camarada senta na televisão, cansado, depois do trabalho, e aí ele fica ali, daqui a pouco ele está cochilando e sai dali para a cama. Quando lemos a história da família de Efizibá e Ezequias, o rei, nós queremos mostrar que os problemas são comuns. Os problemas são normais em todas as famílias, seja na casa do rei, seja na casa dos súditos, seja na família do pastor, como eu, seja na família do pastor da nossa igreja, seja na família do irmão mais simples. Esses problemas são reais e nós precisamos atentar para esta realidade na nossa família. A nossa sociedade torna o trabalho o centro da vida e não as relações pessoais, particularmente as relações familiares. Pais e filhos são vítimas deste modelo que foi construído e tem sido imposto para nós. Quando lemos a história da família de Efizibá e Ezequias, e vemos o seu filho Manassés, queremos mostrar que os problemas são comuns, o dilema é real, porque também, segundo as pesquisas, a renda familiar é um fator importante no desenvolvimento integral dos nossos filhos, das nossas crianças. Além disso, muitas vezes os pais não têm escolha, talvez Ezequias e Efizibá não tiveram escolha, até porque ele ficou enfermo e depois ele foi curado e depois ele teve apenas mais 15 anos de sobrevida. Mesmo quando não pudermos escolher, insistam em buscar recursos para a família, mas insistam em fazer tudo isso, todo o empenho, sob a orientação da palavra de Deus. Faça tudo isso demonstrando afeto para com os seus filhos, participando de suas vidas, nas suas crises e também nas suas decisões. Essas histórias e os dados das pesquisas recentes são um convite àqueles que não se inscrevem nesta galeria de curtirem mais os seus filhos. Às vezes, por conta da nossa carga de trabalho, nós não temos tempo de curtir os nossos filhos e, por isso, às vezes, perdemos de vista todo o projeto que ele poderia desfrutar e que nós gostaríamos que ele trilhasse. É bom lembrar, até mesmo as mães que precisam, às vezes, se sentem culpadas por não trabalharem fora e, às vezes, não conseguem fazer com que os seus filhos deem certo. Durante algum tempo, a sociedade exerceu uma pressão muito forte sobre as mulheres, considerando como que modernas apenas aquelas mulheres que trabalhassem fora. Essa ditadura não tem sentido.
Ser apenas mãe é tão nobre quanto ser ao mesmo tempo mãe e profissional. Empenhe-se, mamãe, para fazer o seu melhor para o seu casamento, para a sua família e para o seu filho. Uma quarta e última coisa que eu gostaria então de abordar nesta questão da inferência são a preciosidade das escolhas. Esta quarta inferência advém de um erro de Ezequias, mas não de um erro dele, mas de uma circunstância socialmente dada a ele, por conta daquela enfermidade. Manassés começou a governar com 12 anos de idade. Morto o pai, ele tinha que assumir o trono, mas o que ele sabia da vida? Diante de uma responsabilidade tão grande, e ele tão jovem, tão precoce, Manassés, como se diz na linguagem cotidiana, Manassés não teve tempo de ser criança. A luta pela sobrevivência também tem levado muitos lares a colocarem sobre seus filhos uma carga enorme. Muitos adolescentes têm tomado papéis que não deveriam ser seus. Ezequias não pôde evitar a profissionalização precoce do seu filho Manassés, mas as famílias precisam proteger as suas crianças, os seus adolescentes, independente de qualquer que seja a crise que nós estejamos a enfrentar. Concluindo, Deus se torna favorável a nós por causa da nossa oração. Manassés fez um monte de bobagem, mas no final, depois que ele é levado cativo pela Assíria, ele lá se humilha, e lá ele vai fazer algo que eu acho que ele nunca tenha tido tempo de realizar no seu período de reinado: orar a Deus. Foi assim com Manassés. Pode ser assim conosco também. Talvez estejamos errando em muitos momentos e em muitos segmentos da nossa família, mas nós precisamos parar, orar e nos humilhar diante do Senhor, para que Ele então possa agir. Deus torna favorável a nós, Deus se torna favorável a nós, quando nós o buscamos com toda a inteireza do nosso coração. Foi assim com Manassés, pode ser assim conosco em nossas relações, e nós mesmos, ou em relação às pessoas a quem queremos bem. Viver segundo os valores de Deus pode nos colocar na posição da contracultura do mundo em que estamos vivendo. No entanto, se o nosso lugar é na contracultura, até porque mesmo o cristianismo é uma contracultura, já dizia o grande teólogo John Stott, quando ele escreve sobre o Sermão do Monte, ele diz que a contracultura, o cristianismo é a contracultura apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. Viver dentro desse padrão de contracultura. No entanto, se esse é o nosso lugar, se esse é o sistema, nós precisamos então buscar fazer tão somente aquilo que está estabelecido aqui, mesmo confrontando com a realidade do mundo. É navegar contra a correnteza, mas é a palavra de Deus que deve ser o nosso norte. Nós só conseguiremos fazer alguma coisa proveitosa na nossa família se estivermos firmados em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Se for em nós, na nossa capacidade, na nossa habilidade, nós seguiremos facilmente a corrente do mundo. É para onde está indo? Vamos nesta direção. Mas não podemos ser assim. Não dá para dizer com certeza que Ezequias e Efizibá erraram com relação à educação de Manassés. Dá sim para dizer com absoluta certeza que Deus nos capacita para fazer aquilo que nós precisamos e devemos realizar na nossa família, na educação dos nossos filhos. E esta deve e precisa ser a nossa esperança e a nossa convicção. Amém. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma compreensão clara daquilo que o Senhor deseja fazer no seio da nossa família e na educação dos nossos filhos. Usa-nos, ó Deus, como pais, para que possamos
cada vez mais sermos responsáveis por aquilo que está acontecendo no seio da nossa família. Não permita que possamos tentar sair fora daquilo que o Senhor colocou para nós como líder do nosso lar. Ajuda-nos a sermos melhores pais, melhores esposos, para que possamos ter melhores filhos e termos uma excelente família, cooperando para a expansão do reino do Senhor com a igreja de Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Bom, Deus seja louvado por esta tremenda mensagem da parte do Senhor para nós, para nossas famílias. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor e sua família. Louvor e consagração. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sempre é dito algumas palavras nesse momento que se segue, e nós queremos exaltar, agradecer a todos aqueles que têm entendido o propósito dessa igreja, que é o desejo de ser uma igreja missionária, de propagar o evangelho do reino aqui e além fronteira. E através de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que esta obra tem se perpetuado, tem feito diferença aqui no nosso bairro, na nossa comunidade e além fronteira. É através do seu amor à obra, através da sua contribuição, que esta igreja tem realizado a sua obra. Então, a você que tem esse carinho, esse amor pela obra de Cristo, nosso coração se alegra em saber que você faz parte disso. Então, nosso muito obrigado e que você continue com seu coração aberto para que essa igreja continue sendo relevante aqui nesta localidade, que ela continue fazendo a obra que o Senhor colocou para que ela realizasse. E você faz parte disso. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu coração, e que você continue com as suas mãos estendidas. Nós vamos entoar o hino do HCC 416, e será colocado aí através da mídia, os nossos meios de como você realizar a sua contribuição, a sua doação para que a igreja prossiga na sua obra de evangelização e ação social, conforme tem sido mostrado aí ao longo dos nossos cultos. Que você continue a realizar essa obra. Louvemos ao Senhor. Nossa morada na rocha está. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer.
como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação, pois alguém que nelas somente crê, o Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Os cristãos, porém, que na rocha creem, pelas obras mostram a fé que têm, com a fé firmada no Salvador, a maior tormenta não tem pavor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Senhor, recebe nesta hora nossa gratidão por o Senhor ter nos escolhido fazermos parte da Tua obra, através, ó Deus, da nossa contribuição, através da nossa oração, através do nosso serviço. Que o Senhor continue esforçando a mão, os corações de cada um que tem, ó Deus, colocado o propósito, o desejo de contribuir para a Tua obra aqui nesta localidade, e neste país e no mundo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, rica e poderosamente, todos aqueles que têm, ó Deus, esse compromisso, que têm se mantido fiel a este compromisso. E te pedimos, Pai amado, por compaixão, por misericórdia, que o Senhor também dê, ó Deus, àqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, não tiveram essa compreensão, que o Teu Santo Espírito trabalhe nas suas mentes, nos seus corações, e assim, ó Deus, eles possam sentir parte desta obra tão importante que o Senhor nos concedeu, que é de levar o Teu amor, a Tua paz, o Teu refrigério a todas as famílias da terra. Abençoa, Senhor. Também eu te peço, ó Deus amado, que o Senhor continue dando direcionamento àqueles que vão, ó Deus, usar esses recursos para aplicação da forma como o Senhor deseja. Que o Senhor dê, ó Deus, a cada um deles a visão certa. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja para que ela continue, ó Deus, debaixo da Tua palavra, continue, ó Deus, obedecendo os Teus mandamentos, ó Deus. Abençoa, Senhor, todos aqueles que participaram conosco deste culto, desde o pessoal da mídia, do som, do data show, ó Deus, as participações. Nós te pedimos, ó Deus, o Anderson também no teclado, no piano, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o Cizinho, o pastor Valdemir, o pastor João Alberto, enfim, Deus, todos os Teus filhos que contribuíram, ó Deus, para que o Teu evangelho fosse pregado nesta noite. Por isso, ó Deus, recebe nesta hora a nossa oração, a nossa gratidão, e continue, ó Deus, abençoando as nossas famílias, continue, ó Deus, com o Teu olhar de misericórdia sobre o nosso país, diante deste mal que tanto nos assola, nos afeta, Senhor. Que o Senhor nos livre e nos dê, ó Deus amado, uma semana abençoada na Sua presença, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos capacite a sermos servos dedicados à Tua obra. Nós oramos, nós agradecemos, no nome doce e precioso do Senhor Jesus. Amém. Declaração final. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Eu convido o pastor João para fazer a bênção final.
queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta transmissão e queremos pedir a bênção de Deus sobre o seu lar e sobre a sua família. Ainda há tempo para você melhorar aquilo que está em falta na sua família. Vamos orar? Ó Deus, te agradecemos por esta noite, te agradecemos pelo teu povo espalhado em diversos lugares. E agora, Senhor, nós queremos te suplicar que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada membro desta igreja, com cada povo do Senhor espalhado pela face da terra e com cada família, Senhor, nós os entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sempre lembrando das nossas palavras finais. Lembre-se do fariseu e do publicano. Não se esqueça da igreja sofredora. Levante os seus olhos e veja os campos que estão brancos para a ceifa. Ame e ore por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar servindo. Amém. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, Santo, Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és Santo. Poderoso Deus, digno é Senhor.